Boa tarde, equipe gestora. Boa tarde, professores de arte. Este vídeo, ele tem a finalidade de colaborar com professores de arte na elaboração do plano de ação que será desenvolvido na avaliação da aprendizagem em processo com as habilidades de língua portuguesa. Para iniciar, eu vou falar um pouquinho da nossa disciplina e como ela vem estruturada no currículo. Bom, a arte é uma área de conhecimento e linguagem e deve ser trabalhada dentro dos 3 eixos metodológicos. O fazer, que é o momento de criação, de produção de arte do aluno. O apreciar, que é o momento de fruição estética, né? A fruição significativa da arte, é a leitura crítica do universo da arte. E o contextualizar, que é a reflexão da arte como produto da história e da multiplicidade de cultura. O currículo é apresentado em forma de mapas, com os diferentes territórios, que são linguagens artística, processo de criação, materialidade, forma e conteúdo, mediação cultural, patrimônio cultural, saberes estéticos e culturais. É importante, professor, ao iniciar, informar o aluno qual território ele vai trilhar, qual território vai ser desenvolvido. O caderno do professor, ele vem elaborado em situações de aprendizagem. Em cada situação de aprendizagem é abordada uma sondagem única para as 4 linguagens, mas as situações de aprendizagem, elas são feitas de forma de sequência didática. Portanto, professor, ela deve acontecer do início ao fim, ela não deverá ser fragmentada. É importante não pular as situações e sempre iniciar pela sondagem, pois é por meio da sondagem que você vai conhecer o repertório do seu aluno, o repertório do aluno em relação àquele tema que vai ser desenvolvido e vivenciado até o final da linguagem escolhida. O professor, ele pode escolher qual a linguagem trabalhar no bimestre. No entanto, é importante e deve ser feito a oportunidade do aluno passar pelas 4 linguagens durante o ano. Em cada bimestre, uma linguagem deve ser trabalhada de forma mais aprofundada. O aluno tem que passar pela música, pela dança, pelo teatro e pelas artes visuais. O currículo, ele é elaborado na arte contemporânea. E a arte contemporânea, ela não tem a preocupação do belo, ela não tem a preocupação de agradar o público. A essência dela é passar uma mensagem, é mostrar qual é o processo criativo, instigar sobre os suportes que são utilizados, é fazer você criar um pensamento sobre essa linguagem, sobre como ler essa obra. E a leitura, ela é o foco do nosso vídeo, pois desenvolver a competência leitora e escritora do aluno é obrigação de todas as disciplinas. E com esse trabalho que nós vamos bater um papo aqui, conversar um pouquinho, que nós vamos poder desenvolver as habilidades solicitadas na disciplina de língua portuguesa. Nesse momento, eu gostaria de mostrar para vocês uma frase para a gente refletir um pouquinho. É uma frase de José Saramago. Bom, a frase de Saramago diz: se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Será que isso acontece com nossos alunos? Será que diante de tanta imagem que o mundo contemporâneo oferece, na televisão, no tablet, no computador, nos outdoor, será que diante de tantas imagens o nosso aluno consegue reparar no que os olhos veem? Conseguem ler o que os olhos podem ver? Então, professor, é importante a gente refletir sobre isso, porque nós somos responsáveis por essa formação.
Então vamos falar um pouquinho de como trabalhar essa alfabetização do olhar, de como proporcionar para o aluno um olhar crítico sobre as imagens que estão presentes diante de seus olhos no cotidiano? Agora pensando junto, é possível ensinar aos nossos alunos a ler imagem? Como podemos ensinar um processo que por natureza é tão pessoal, é tão íntimo? O currículo de arte, ele proporciona, ele oportuniza ao aluno o contato com as imagens. E aí entra o papel do professor como mediador, como instigador. É nesse bate-papo que a gente vai pensar em uma técnica de como conduzir esse trabalho. A gente vai elaborar, descobrir um caminho para que isso se torne uma prática na minha sala de aula. Bom, eu vou descobrir o meu caminho na minha prática, tentando. A minha prática vai ser diferente do meu colega. No entanto, o que importa é que eu encontre o meu caminho para garantir a leitura dos meus alunos. Porque a leitura de imagem, ela não se faz só com a razão, nem só com a emoção. No primeiro contato que a gente tem com o texto, né, ele vem movido por sensações e intuição. Não temos julgamento, né? Mas as possibilidades de avaliar e refletir sobre o que vemos vêm da observação. Vem de parar, de observar, de analisar uma obra. Bom, podemos verificar que a primeira leitura, ela geralmente se inicia de modo intuitivo. Depois, ela se torna analítica. E depois, ela exige alguns suportes teóricos de significados e sentidos, que vai me ajudar. O nosso trabalho vai ser em cima do trabalho dos autores Feldman e Ana May Barbosa. Eles estabeleceram 4 estágios para trabalhar a leitura de imagem. O primeiro estágio é a descrição. O segundo é a análise formal. O terceiro é a interpretação e o quarto é o julgamento. Bom, no primeiro estágio, que é a descrição, eu vou reparar o que eu vejo. Eu vou observar, eu vou listar o que eu estou vendo. Nesse momento, é importante que o professor esteja no quadro, anotando as observações dos alunos. Ele pode dizer as cores, as formas, a época, que material, se é figurativo, se é abstrato, como que os espaços estão sendo ocupados. E no segundo momento, o professor tem que ajudar o aluno a enxergar como que está estruturado o que o aluno está vendo. Tudo que ele descreveu, como que está estruturada a questão da cor. Estão utilizando cores quentes, cores frias. Por quê? O que um quadro onde predomina o monocromático? A cor, ela não está ali por acaso, ela tem uma função. E é nesse momento que o professor vai auxiliando e mostrando para o aluno. A interpretação, que é quando identificamos as sensações, os sentimentos que aquela obra nos provoca, né? É onde a gente busca estabelecer o que está na imagem e o que está na realidade. E depois vem o julgamento. O julgamento é quando nós emitimos um juízo de valor a essa obra. Eu vou decidir se eu vou dar atenção ou não. Então, eu vou julgar essa obra. Também, professores, é muito importante a gente não esquecer que os alunos, o primeiro contato do homem, na verdade, é primeiro com o desenho e depois com a escrita. Então, quando o aluno chega na escola, ele já teve contato com a escrita, com a imagem. A imagem já faz parte. O que a gente tem que perceber na sondagem é ver
como que esse aluno faz a leitura dessa imagem? Se ele tem compreensão do que ele está lendo? Será que ele é um analfabeto na leitura, na interpretação da imagem? Porque assim como a gramática, ela possui os seus pontos e vírgulas e letras para serem decifrados, a arte também tem a gramática própria. Nós temos a luz, nós temos cores, nós temos textura, nós temos forma, proporção, profundidade, equilíbrio, desequilíbrio. E esse é o papel dos professores, de garantir essa alfabetização visual. Porque trabalhar a competência leitora e escritora é obrigação de todos os professores. E se a gente fizer isso, a nossa contribuição junto ao trabalho de recuperar as habilidades na disciplina de língua portuguesa vai ser grande. Bom, para dar continuidade agora, nós vamos fazer uma experiência, nós vamos fazer um exercício, nós vamos analisar uma obra de arte. É uma imagem que está presente no caderno, vou mostrar para vocês, da 7ª série. O caderno que vamos utilizar é da 7ª série, 8º ano, na página 24. Se vocês estiverem com um de vocês, podem pegar. Eu vou colocar na tela a imagem que nós vamos analisar. Professores, no primeiro contato com a imagem, o que vemos? Uma mulher negra com a boca costurada. O que será que a artista quer nos dizer com essa obra? É importante construir um olhar perguntador. A obra, ela é figurativa. No entanto, ela é sem título. Por si só, isso já não é instigante? Pois o título é sempre uma porta de entrada para a obra. É claro que existe um desejo do artista em nos afetar, em nos provocar, né? Porque essa obra, ela tem um cunho político, um cunho social, e nós temos que ir revelando isso para o aluno. Por que será que essa mulher está com a boca fechada, com a boca costurada? Então, vamos começar a descrever a obra. Podemos pensar na opressão da mulher negra, deixando-a sem voz na sociedade? Vamos pensar no material que foi utilizado, que é riquíssimo em termos de ser inusitado. O suporte dessa obra é um bastidor. Todos os alunos, eles conhecem um bastidor? Sabe para que é utilizado um bastidor? Começa daí, professor. Nós temos que conhecer esse repertório e aí situar que o bastidor é um suporte aonde se coloca o tecido para que o tecido tenha firmeza para ser feito o bordado, né? E aí nessa obra, nesse bastidor, né? O que que tem? Tem uma imagem de uma mulher com a boca costurada, com fio que torce, puxa, repuxa e modifica o rosto dela. E pensando nesses objetos que são simples do universo feminino, tanto o bastidor como a linha, como a agulha, né? Pensando na questão do bordado, que é sempre bucólico, delicado, essa imagem, elas não remetem a isso, elas não remetem à dor, ao desconforto, né? Ela faz um contraponto com essa delicadeza. Essa obra, ela não tem o título, mas ela faz parte da série Bastidores. E a palavra bastidores, quando a gente pensa na palavra bastidores, o que que sugere? Nos sugere algo que acontece atrás, algo que poucos têm acesso, algo que está em segredo no universo doméstico e que é agressivo às mulheres? É importante, professor, ir dissecando cada detalhe da obra. Mas é importante ressaltar que não há uma leitura única e é na multiplicidade de leituras socializada no grupo que podemos perceber a obra sob outro ponto de vista. Professor, diante dessa rápida leitura que fizemos, é possível localizar uma informação explícita em um texto? Diante dessa imagem,
qual seria a informação explícita? Podemos dizer que é a imagem de uma mulher negra com a boca costurada? E inferir uma informação implícita, que requer conceito, opiniões, temas e assunto principal. Como é que a gente consegue isso? A partir do momento que a gente vai descrevendo, que a gente vai fazendo a leitura, que a gente vai descobrindo o que tem por trás da leitura, mas está no suporte, no material utilizado. E se eu tivesse também um outro texto, uma poesia ou uma música que tivesse o mesmo tema, sobre mulher negra que sofre o preconceito, que sofre agressões, a recriminação, e trabalhasse com a comparação, eu estaria também trabalhando a habilidade de estabelecer relações entre textos não verbais, ou entre textos verbais, ou entre textos verbais e não verbais. Professor, é importante entender que não devemos parar com o nosso conteúdo, o nosso foco e a nossa disciplina, mas que é possível apoiar o trabalho de recuperação das habilidades do aluno no nosso dia a dia. Professores, espero ter apoiado, ter colaborado no trabalho de vocês e estou sempre à disposição. Um grande abraço e um bom trabalho.